Oi, cara, eu não sei nem por onde começar esse vídeo, mas o melhor jogo de todos os tempos tá vindo aí de novo. Rapaziada, aconteceu o que a gente tava esperando. Depois de muito tempo aí tendo rumores sobre isso, a Nintendo no dia 9 de junho de 2026 oficializou na Nintendo Direct que eles estão produzindo, ou que eles já produziram, um The Legend of Zelda Ocarina of Time, um remake, né? Eles não chamaram de remake, mas é uma reimaginação. O Zelda Ocarina of Time vai renascer no Nintendo Switch 2. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse teaser que a Nintendo mostrou pra gente na Nintendo Direct. E cara, ao mesmo tempo que eu tô muito feliz e muito empolgado, eu tô com muito medo também, porque eles podem acertar muito nesse remake de Ocarina of Time e deixar o jogo mais perfeito do que ele já é, ou eles podem simplesmente cagar tudo que o Ocarina of Time representa. E aí vai ser extremamente doloroso se acontecer isso. Bom, como eu falei pra vocês, o remake de Ocarina of Time foi divulgado pra gente na Nintendo Direct desse mês de junho, no dia 9 de junho. E a Nintendo confirmou pra gente um dos rumores mais comentados aí dos últimos tempos, dos últimos meses, acho que até dos últimos anos. Bom, o teaser de Ocarina of Time Remake foi bem curto, na verdade, acho que foi papo de 1 minuto e 30, 1 minuto e 40 segundos mais ou menos, mas só a introdução, mano, só esse teaser com a musiquinha, a Saria Song tocando, já foi o suficiente pra arrepiar até o cabelo da bunda. Bom, pra quem não sabe, eu vou informar um pouquinho pra vocês. The Legend of Zelda original foi lançado em 1998 pro Nintendo 64 e é considerado por muitas pessoas o melhor jogo de todos os tempos. E, mano, pra mim, Ocarina of Time é o melhor jogo de todos os tempos. Você pode vir falar que é GTA, Red Dead 2, Minecraft, apesar de eu gostar muito de Minecraft também. Mano, não tem um jogo pra mim que bata de frente com Ocarina of Time. Seja com o apego emocional que eu tenho pelo jogo, ou seja por ser o primeiro jogo que eu joguei na vida, o primeiro jogo que eu zerei na vida, tá ligado? O primeiro jogo que eu fui atrás, mano, porque era em inglês que eu jogava no emulador do 64. Então eu ia atrás de detonado na internet, eu lia, tirava print, ia pra escola, eu estava no 5º ano, eu tinha 10 anos, eu estava no 5º ano, eu ia pra escola com meu celular. No final da aula, eu ia pra pracinha que tinha perto da escola pra poder pegar Wi-Fi grátis, pra poder pesquisar detonados de tal parte do jogo que eu tava, pra poder progredir, porque como era em inglês eu não entendia nada, mano, eu tinha 10 anos. E foi o primeiro jogo que fez eu ter todo esse trabalho e ir atrás, que fez eu desenvolver a minha paixão, assim, por videogame, tá ligado? Foi o jogo que me apresentou, assim, realmente o mundo dos videogames em si. Então, por isso que eu considero o Ocarina of Time o melhor jogo de todos os tempos. Claro que ele tem mecânicas que hoje em dia tá meio ultrapassado, com a passagem do tempo, né? Porque, mano, de 98 pra cá mudou muita coisa na indústria dos jogos. Porém, mano, o Ocarina of Time, ele envelheceu que nem vinho, tá ligado? Bom, quando ele foi lançado em 98, cara, ele revolucionou toda a indústria de videogames, porque era uma referência de como um jogo tinha que ser, um jogo 3D tinha que ser. Como todo mundo fala, todo mundo sabe, ele criou o sistema de target, né, o Z-Target, que trava a mira no oponente pra você ficar fixamente olhando só pro oponente. Ele também definiu o padrão de jogos de aventura, assim, né? De fantasia, de jornada do herói. Acho que o Ocarina of Time é o jogo que mais tem de cara, assim, a jornada do herói mesmo. E fora isso, mano, ele marcou uma geração inteira, tá ligado? Ocarina of Time, velho. Não preciso dizer mais nada, só simplesmente falar Ocarina of Time. Já era. Bom, então, sobre o teaser que a Nintendo mostrou na Nintendo Direct. O teaser, ele começa a contar meio que a história do Ocarina of Time numa tapeçaria, né? Que é bem famoso atualmente, os jogos da franquia Zelda estão sendo contados através de tapeçarias. O Breath of the Wild foi assim, o Tears of the Kingdom foi assim. Eu não lembro se o Echoes of Wisdom foi assim, eu acho que não sei. Mas os dois principais jogos 3D grandes da franquia Zelda foram contados as histórias através de tapeçarias. E o Ocarina of Time, ele tá tomando o mesmo rumo, o que dá indícios de que provavelmente, se não for só um teaser para mostrar um pouco sobre o jogo, eles podem ter mudado muita coisa com relação à história e etc. sobre o jogo. Enfim, então nesse teaser ele mostra várias coisas, ele mostra a grande árvore Deku, né, muito conhecida por todo mundo. Ele mostra também o castelo de Hyrule e também mostra o que eu acho que deve ser o Temple of Time, porque mostra ali tipo uma Triforce dentro de um espaço, dentro de um templo mais ou menos. E logo em seguida, depois, ele mostra os Kokiris, né, cada um fazendo alguma coisa, um brincando com uma fada, um com acho que uma faca, uma espada, não sei, outro tentando levantar uma pedra, que é muito famoso no Ocarina of Time, quando você começa o jogo tem um menininho lá tentando levantar a pedra. E depois ele foca no Link, né, deitado nos galhos da Deku Tree, e o Link, você pode ver que ele tá isolado dos outros Kokiris, porque ele não é um Kokiri, né? Ele é um Hylian. Ele é de outra raça de seres que vivem ali no universo de Zelda. Os Kokiris, eles são os seres da floresta, né? Eles são as crianças eternas da floresta e por isso que eles têm essa aparência de criança. Se eu não me engano, tem alguma coisa que fala sobre eles terem tomado essa forma de humanos pra se enturmarem com os humanos e, se eu não me engano, fazer o Link não se sentir tão diferente no meio daquele povo, né? Mas eu não sei se isso é verdade ou não, só foi uma coisa que eu escutei falar. E depois eles dão um zoom
1, nessa tapeçaria onde aparece o Link deitado nos galhos da Deku Tree, e ele começa a transicionar da tapeçaria para uma cena mais 3D, né, para realmente, não sei se é uma cutscene ou se já é o jogo em si, mas ele começa a transicionar da tapeçaria para essa outra parte, e aí mostra o Link deitadinho lá, tendo um pesadelo, né, provavelmente com o Ganondorf, que nem no começo do Ocarina of Time, e o símbolo da Triforce brilhando na mão dele, né, brilha a Triforce inteira, só que a parte direita, né, a inferior direita da Triforce na mão dele é a que brilha mais forte, né, porque significa que ele tem aptidão a ter a Triforce da coragem, né. Muitas pessoas falaram a respeito dele já tá com a Triforce no começo do jogo, mas eu acredito que não, eu acredito que assim, aquele brilho da Triforce na mão dele significa que ele tem aptidão pra ter a Triforce da coragem, né, e não que ele já tenha a Triforce da coragem em si, a não ser que eles tenham mudado algumas coisas dos elementos, da história do jogo, mas acredito que não. Bom, a gente pode comentar um pouquinho sobre o novo modelo do Link, né, porque agora ele tá bem diferente, as roupas dele estão bem diferentes, parece que é uma trançagem de plantas ali, ele tá também com, sobretudo, assim, uma outra peça, né, que é feita de couro e tem alguns adereços, tipo o brasão dos Kokiri, né, dos Koroks que tem no Breath of the Wild, no Tears of the Kingdom. O Link, ele tá sem o capuz, né, o capuz tá do ladinho ali da cama dele, que ele tirou pra dormir, coisas que no 64 não tinha como fazer por conta das limitações técnicas, né, do hardware do Nintendo 64, e que agora eles podem dar muito mais detalhes, assim, eles podem fazer muito mais do que eles queriam fazer, que eles tiveram que tirar do 64 porque tinha limitação de hardware. A gente também pode ver uma certa atmosfera mais cinematográfica, sabe? A gente pode ver que o jogo tá muito... Nessa cena inicial ele tá bem ambientado, né? Tem partículas assim voando na tela. Você consegue ver que só nessa primeira imagem que não tá sendo um bagulho feito assim de 1 para 1. Eles realmente estão refazendo o jogo, sabe? Tem elementos novos. Eles estão refazendo o jogo e deixando assim mais caprichado, mais completo. E era isso que eu queria ver no remake de Ocarina of Time. Outra coisa também que eles mudaram é a questão do logotipo, né? Porque o logotipo de Zelda era um logotipo vermelho do Ocarina of Time, e nesse do novo agora, do remake do Nintendo Switch 2, eles colocaram um logotipo tipo Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Echoes of Wisdom e, se eu não me engano, Link's Awakening também, que é um logotipo dourado, e ele tá um pouquinho mais machucadinho, um pouco mais rachado, assim, como se fosse uma coisa mais antiga, mais velha, sabe? Bom, partindo agora para o que eu espero do remake pro Nintendo Switch 2. Eu espero realmente que eles retrabalhem o gráfico do jogo para deixar muito mais bonito, muito mais visualmente, assim, agradável, artisticamente, também com uma direção de arte bonita para não deixar o jogo vazio, porque, mano, o Ocarina of Time, eles não podem errar com o Ocarina of Time, tá ligado? Mano, o Ocarina of Time eles não têm a possibilidade, eles não têm opção de errar, eles têm que acertar só. Então eu espero que eles tomem uma boa direção artística, também a questão visual, o jogo tá mais realista, não tá tão cartunesco como foi os últimos jogos de Zelda lançado, e eu espero que esse visual, ele não envelheça tão ruim, ele possa ficar bonito por mais alguns anos aí pela frente. A gente sabe que o cel shading que eles estavam usando no Breath e no Tears são gráficos que eles envelhecem muito melhor do que arte realista, né? E eu espero que eles tenham tomado um equilíbrio entre realismo e um pouco mais de cel shading ou cartoon para poder deixar o jogo um pouco mais... pra durar mais, sabe? Pra não fazerem um remake agora e daqui 5 anos você olhar pro remake e falar, pô, mano, o jogo parece que é um jogo de 2013. Outra questão que eu espero muito que tenha, no caso, são 60 FPS, né? Porque deixa o jogo muito mais fluido, muito mais bonito. Eu, vou falar a verdade pra vocês, eu sou muito fã de 60 FPS, tá? Jogo de 30 FPS é jogável, mas eu não sinto tanta imersão em jogo de 30 FPS, sabe? Então eu espero muito que tenha, e provavelmente vai ter 60 FPS, sim. Agora, a respeito da trilha sonora, aí já é cutucar um vespeiro, né? Porque as músicas do Ocarina of Time já são músicas extremamente boas, mano. Não tem muito como mexer naquilo. Eles podem só, tipo, reorquestrar e refazer de uma forma que fique mais bonita, mais agradável, mais técnica, sabe? Porque a tecnologia que eles usaram pra gravar e compor as músicas na época era uma tecnologia mais antiga. Então eles podem refazer essas músicas com as tecnologias atuais para deixar o som mais bonito, mais limpo, mais reorquestrado, mais, sabe, mais caprichado. Outro ponto também que eu acho que é importante eles mudarem é a questão dos controles, né? Porque no 64 tinham menos botões, os botões faziam algumas tarefas, e agora a gente tem muito mais botões no controle do Nintendo Switch, e eles podem atualizar isso para deixar a jogabilidade mais fácil, né? Para não precisar abrir um menu toda hora, para poder trocar de item, trocar de roupa e essas coisas. Acredito também que uma coisa que eles poderiam talvez colocar seja uma câmera que a gente mesmo controle com o analógico direito, né? Para poder controlar a câmera em volta, que nem a gente tem no Breath of the Wild e no Tears of the Kingdom, para dar uma liberdade a mais de câmera, não deixar a câmera fixa atrás do personagem, conforme você se mexe, a câmera se mexe junto. Eu acho que eles poderiam colocar isso no Ocarina of Time também. Uma outra coisa que eu acho que provavelmente vai ter, e eu espero que tenha, são aquelas expansões em Hyrule inteira, né? Deixar a Kokiri Forest mais bonita, deixar maior, sabe? Com mais detalhes, com mais elementos, com mais profundidade, com mais Kokiris, mais história, sabe? E até também com mais side quests, né? Porque a gente joga pouco na Kokiri Forest. Do mesmo jeito, eu espero que Hyrule Field seja extremamente
ampliado, tenha, sei lá, casas, NPCs, tenha mais vegetação, mais pessoas, mais animais, sabe? Zora's Domain, a Death Mountain, o Hyrule Castle, Hyrule Town. Eu espero que seja bem ampliado, tenha mais coisa, mais profundidade, que fique uma coisa mais completa, sabe? Bem mais completa. E, como eu disse, eu espero que tenha muitas melhorias também de qualidade de vida pro jogo poder permanecer muito bom daqui, sei lá, 10 anos, tá ligado? Agora, coisas que eu acho que não deveria mudar no remake de Ocarina of Time. Eu acho que, assim, é muito importante manter a história original. Tudo bem, provavelmente eles vão adicionar alguma coisa a mais de história, mas eu acho muito importante preservar a história original do jogo, assim como também preservar as dungeons que a gente tanto gosta, né? Pode até dar uma ampliada, fazer uma coisa aqui e ali, deixar mais bonita. Eu acho que refazer as dungeons do zero, sabe? Modificar tudo, eu acho que não seria tão legal. Mas, vamos ver o que a Nintendo vai fazer. Eu acho também que a Nintendo não deveria trocar, né? Mudar os chefes clássicos que a gente tem aí. A Rainha Goma no começo do jogo, o Rei Dodongo na fase da Death Mountain, aquela ameba gigante lá que tem dentro do Lord Jabu Jabu, e os outros bosses que a gente enfrenta quando o Link é adulto também. Eu acho que eles não deveriam trocar esses bosses, deveriam deixar esses chefes, porque eles são muito marcantes, né? A gente gosta muito. Eu, particularmente, gosto muito de enfrentar o Volvagia no Templo do Fogo, quando o Link já é adulto. E também gosto muito de enfrentar o Bongo Bongo no Templo das Sombras. E também gosto de enfrentar a Twin Rova lá, que são as duas bruxas, a Komi e a Kotaki. Quando elas se fundem, elas viram a Twin Rova, acho que é assim que fala, no Templo do Espírito. Cara, é extremamente marcante. E eles não podem mudar isso. Uma coisa que eles têm que deixar também é aquela sensação de descoberta no jogo, sabe? E também a sensação de progressão, porque o Ocarina of Time tinha isso. Você fazia uma coisinha aqui e ali, você sentia que estava progredindo no jogo, sabe? E uma coisa que eles não deveriam mudar de jeito nenhum é a trilha sonora clássica do Ocarina of Time. Eles não podem mudar isso de jeito nenhum. Eles podem reorquestrar, fazer um pouco mais bonito, usar as tecnologias para deixar o som mais agradável, mas não mudar as notas, mudar as músicas de jeito nenhum. Eles podem, inclusive, adicionar músicas novas, talvez, só não sei se vai ser tão boas quanto as que o Koji Kondo fez na época do Ocarina of Time, mas eles podem tentar. E eu acho que é isso, rapaziada. Mano, na minha opinião, é um remake que eu queria muito ver. Eu não tava botando tanta fé assim, eu tava querendo muito que acontecesse, mas ao mesmo tempo eu tava com aquele sentimento de, mano, acho que a Nintendo não vai fazer isso, tá ligado? Por mais que eu tivesse um pouco de esperança, eu também tinha um pouco de ceticismo com relação a isso, né? Então, assim, meu ceticismo tava 45% e a minha esperança tava em 55%, entendeu? Eu tinha um pouco mais de esperança do que ceticismo, mas ainda assim eu tinha um certo nível de ceticismo. E aí surgiu rumores, né? O Nate the Hate vazou, né? Que talvez tivesse aí. Na verdade, ele não vazou que talvez tivesse, ele vazou que ia ter um Ocarina of Time Remake. E, pô, aí eu fiquei mais animado, só que ainda falei, mano, pode ser fake isso, tá ligado? Pode ser que não aconteça. E aí na Nintendo Direct passou vários anúncios de jogos muito bons. E aí chegou no final, eu falei, mano, impossível que não vai ter. Não tem como. Fiquei em choque, né? Eu falei, mano, não vai ter mesmo. Não vai ter o Ocarina of Time Remake. Minha vida foi uma mentira, tá ligado? E aí, mano, nos últimos minutos lá, tava apresentando a Direct, ele chega e fala, pô, um último anúncio agora pra vocês. Aí começa lá a tapeçaria e contando a história lá. Há muito tempo atrás, em um lugar chamado Hyrule, seres divinos criaram... Mano, do caramba isso daí, tá? Aí eu falei, mano, não é possível. Eu arrepiei, já o olho lacrimejando, assim, tá ligado? Aquela sensação de euforia. Eu falei, mano, não é possível, cara, que eu vou viver pra ver isso, tá ligado? E eu tô muito feliz, mano, que a gente vai poder rejogar, pra mim, o melhor jogo de todos os tempos, pra outros, um dos melhores jogos de todos os tempos. Pra mim, o Ocarina of Time é o melhor jogo de todos os tempos, mano. Eu amo GTA, eu amo Minecraft, vários jogos, tá ligado? Gosto muito de The Witcher, eu gosto de muitas franquias de jogos, só que pra mim, o Ocarina of Time tem um peso que nenhum outro jogo tem na minha vida, tá ligado? E é tipo assim, Minecraft chegou muito perto de fazer isso, porque eu joguei muito Minecraft quando era criança, mas por falta de uma história, de momentos marcantes durante o jogo, não me marcou tanto quanto marcou Ocarina of Time, tá ligado? Mas ainda assim, gosto muito de Minecraft. Só que nem Minecraft, que é, acho que o meu segundo jogo favorito, assim, tá ligado? Chegou tão perto do que o Ocarina of Time fez na minha vida, tá ligado? Mas enfim, eu quero que vocês falem pra mim agora nos comentários aqui embaixo. Vocês acham que a Nintendo realmente devia estar fazendo esse remake de Ocarina of Time? Vocês acham que ela deve fazer um remake totalmente ambicioso e mudar, melhorar, ampliar muitas coisas do jogo, ou ela deve fazer um remake um pouco mais pé no chão? Particularmente eu acho que ela deve sim expandir, eu acho que ela tem muito que expandir Ocarina of Time, aumentar as coisas, seja cenários, histórias, missões secundárias, profundidade de personagem, tá ligado? Porque o jogo já é perfeito, então se você melhorar alguns outros pontos que podem ser melhorados, vai ficar uma masterpiece, tá ligado? Vai ser o GOT dos GOT, mano. E eu acho que é isso, mano. Então deixa nos comentários o que você acha, se você tá esperando que esse remake vai ser uma coisa muito boa, positiva, que vai vender muito o jogo e também muito Nintendo Switch 2, ou se você acha que provavelmente não vai ser tão legal assim, vai flopar, seja na questão gráfica, ou deles mudarem alguma coisa muito forte dentro do jogo. Eu espero que a Nintendo não faça cagada com o Ocarina of Time, porque é um jogo que, assim, eu tenho muito apego emocional, tá ligado? Eu espero que eles não façam cagada. Provavelmente eles não vão fazer, porque é a Nintendo, mano, não tem como, tá ligado?
Eu acho que realmente eles estão trabalhando, provavelmente tem dedo ali de todos os chefões da Nintendo pra fazer aquele negócio dar certo, tá ligado? Eu espero muito isso pra não dar ruim, porque se der ruim, cara, vai ser triste, tá ligado? Mas enfim, acho que é isso, mano. Não esquece de deixar o like aí pra ajudar o canal. Manda esse vídeo pra algum amigo que gosta de Zelda, que gosta de Nintendo, tá ligado? Foi mais eu trocando uma ideia com vocês a respeito do remake do Ocarina of Time que tá pra vir aí. Então eu peço muito que vocês compartilhem esse vídeo com amigos que gostam de videogame, de Nintendo, de Zelda, pra gente poder continuar crescendo, né, mano? É muito ruim quando você se dá o carinho de fazer um vídeo legal, de editar bem bonitinho e tal, e o vídeo não performar tão bem assim no YouTube, tá ligado? Mas acredito que a gente vai conquistando algumas coisas aos poucos, e as pessoas que é pra estar no canal assistindo, compartilhando e fazendo parte da nossa comunidade vai estar aqui. Então, deixa seu like, se inscreve no canal se você for novo aqui, não deixa de se inscrever, por favor. E é isso, mano. A gente se vê no próximo vídeo, e valeu, falou. E quando lançar o Ocarina of Time Remake, vai acabar vídeo no canal durante uns 2 anos, porque eu vou ficar jogando e vou fazer 100% do jogo, mano. Enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou.